Fala, nosso ego! A gente vai começar aqui os estudos voltados mais para as questões também de terceiro ano, então genética. Vamos começar por genética, tá? É um assunto longo, bem taxado de ser difícil, mas na verdade não é. Basta que você tenha uma boa base, tá bom? Essa base a gente vai começar agora no vídeo introdutório, então eu chamo vocês para depois da vinheta a gente começar engateando, devagar, com calma, com paciência, a estudar genética, beleza? Vinheta na cara de vocês. Beleza, vamos lá. Genética. Genética, assunto que é considerado bem difícil, mas devagarinho a gente vai caminhando e vamos matar esse negócio aqui. Vamos começar por conceitos básicos. Essa aula aqui, ela vai tratar de conceitos básicos. Eu vou tentar elucidar algumas questões que são importantes para que a gente possa desenvolver esse estudo até chegar em Mendel, tá? Quando chegar em Mendel aqui eu paro nessa videoaula e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Eu vou dividir em vários pequenos vídeos para a aula não ficar cansativa, é o tempo que você faz as anotações e depois pula para o próximo vídeo. Belezinha? Começando com conceitos básicos, o que é primeiro genética? Milton, você está falando aí genética. O que é genética? Genética é o seguinte, é o ramo ou parte da biologia que se preocupa em estudar os genes, a hereditariedade, tá? E a transmissão. É um caminho, vai estudar a transmissão da hereditariedade pelos genes. Ou a transmissão ou então estudar os genes e como é que eles manifestam algumas características e como essas características são passadas. Milton, que características? O que é gene? Milton, o que é hereditariedade? Vamos com calma. Primeiro, saber o seguinte, o que é genética? Genética vai estudar a transmissão das características hereditárias através dos genes. Transmissão é você passar, tá? Você vai transmitir alguma coisa a alguém, você vai passar, tá? Você vai pegar daqui e passar para cá, tá bom? Transmitir. Hereditariedade vem o seguinte, é a herança repassada de pais para filhos, através das gerações. Então são as características que eu recebi do meu pai e recebi da minha mãe e estou repassando para os meus filhos vão repassar para os meus netos e assim vai, tá bom? Então é uma transmissão de características hereditárias. Eu vou dar as minhas características, uma parte das minhas características para meus filhos para os netos, assim como eu herdei dos meus pais, tá bom? Então, transmissão das características hereditárias, que vai passando de geração em geração, de pai para filho e assim por diante, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente sabe, isso é usado muito, a genética é usada, por exemplo, em exames de DNA, exames de paternidade, para saber quem é o pai. Aqui, as características físicas, as características aparentes, que tem um nominho específico que a gente vai ver no transcorrer da aula, são mais parecidas com o encanador. Então a gente sabe que aqui houve 2 de 5, tá bom? Aqui, genética, hereditariedade. Genética, o ramo da biologia, dá pra gente passar já, né? Belezinha. Então, antes de falar basicamente de gene, eu vou partir de uma coisa maior, que são os cromossomos, até chegar nos genes passando pelo DNA. Então a gente vai visualizar a genética, essa introdução à genética, a gente vai visualizar, vendo primeiro o que é um cromossomo, depois o cromossomo manifestado na forma de DNA e depois do gene, tá? Milton, basicamente o que é um cromossomo? É uma molécula de DNA, tá? É a molécula de DNA de uma célula e ela está encontrada em seu momento mais condensado. Então, por exemplo, não é toda hora que uma célula vai apresentar o cromossomo, tá? O cromossomo é essa estrutura mais enovelada aqui e que torna, durante o momento da metáfase,
durante o processo de divisão celular torna o DNA mais condensado e visível ao microscópio, tá? Então a gente consegue ver o DNA, a molécula de DNA, na forma de cromossomo durante a divisão celular no momento da metáfase, tá bom? Milton, como é que esse DNA se enrola? O DNA é uma fita, como se fosse uma linha bem grande, um barbante. Vamos imaginar que seja um barbante. Ele todo esticado, tá? Quando você pega aquele rolinho e começa e vai, e junta, de repente você tem um novelo, tá? Aquele novelo é basicamente a mesma coisa do cromossomo, tá? Sendo que é o seguinte, você não vai usar aquele rolinho de papelão para enrolar o DNA. O que o nosso organismo usa para fazer esse condensamento são proteínas chamadas histonas. Eu não coloquei no slide, mas Histonas. Histonas, Histonas, tá bom? As histonas pegam a moléculazinha do DNA e vão começando a enrolar pacientemente durante o processo de divisão celular. Quando o DNA está todo enrolado, todo condensado, temos um cromossomo, tá bom? Que a gente consegue visualizar dessa forma. É interessante saber o seguinte, aqui a gente tem um cariótipo. Milton, o que é um cariótipo? É o conjunto dos nossos cromossomos. O cariótipo é essa imagem aqui onde estão organizados os nossos cromossomos, tá? E é através dessa organização aqui que a gente consegue estudar o genoma, que são todos os genes, tá? Então vamos lá. Esse cariótipo aqui, vocês estão percebendo que esse cariótipo aqui, ele tem no caso, 23 pares de cromossomos. Aqui a gente tem o par 1, o par 2, o par 3, 4, 5, 6, 7, até o 22, enumerados. Do par 1 até o par 22, passando aqui pelo 10, pelo 15, pelo 20, até o 22. E temos um aqui que não recebe um número, tá? Para identificá-lo, mas recebe duas letras, certo? Esse aqui é um par de cromossomo que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, ó, são 23 pares. Milton, por que 23 pares? Esse cariótipo aqui é um cariótipo de um ser humano, tá? Geralmente, nós apresentamos 23 pares de cromossomos. Se são 23 pares, são 23 blocos de 2. 23 blocos de 2. Então, nós temos ao todo, em cada célula nossa, 46 cromossomos dispostos aos pares. Milton, de onde vêm esses cromossomos? Quando o nosso pai e a nossa mãe estão lá, né, dando aquela velha reproduzida em coito, o espermatozoide do meu pai traz 23 cromossomos. Traz um lote cromossômico. A minha mãe, através do óvulo, manda um outro lote cromossômico, mais 23 cromossomos. 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, quando se juntam na fecundação, formam um indivíduo que em cada célula ele vai ter 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe, fecundou 46. Um lote cromossômico do pai, um lote cromossômico da mãe, juntou os dois lotes através da fecundação, nós temos dois lotes de cromossomos, ou seja, 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, tá? Esses pares de cromossomos que estão dispostos e escritos, dispostos lado a lado e escritos com os números embaixo, do 1 ao 22, são os cromossomos autossômicos. Milton, o que são cromossomos autossômicos? São aqueles cromossomos que contêm os genes que manifestam características de forma geral. Por exemplo, altura, o tipo sanguíneo, se o RH é positivo ou negativo, se você vai ser uma pessoa que tem uma tendência a ser mais gordinho ou menos gordinho. Enfim, os genes
através dos cromossomos autossômicos, vão trazer esse tipo de característica. São 22 pares de genes cromossômicos, autossômicos. 23 pares de cromossomos autossômicos. E um parzinho aqui, que não é enumerado, mas que tem essas letrinhas, que é o par, ou os dois cromossomos sexuais. Por exemplo, o homem, esse último cromossomozinho aqui é o XY. Então, esse cariótipo aqui, é de um indivíduo do sexo masculino. Por quê? Porque ele tem um cromossomo X e ele tem um cromossomo Y no último par de cromossomos, que é o par sexual, cromossomos sexuais, tá? Ou não autossômicos. Se esse cromossomo aqui fosse um X e o outro do ladinho aqui também fosse um X, significaria que esse cariótipo seria de uma menina, de uma moça, de uma fêmea, tá? Então, 22 pares de cromossomos autossômicos, ou seja, características gerais, e um par de cromossomos sexuais. Se esses cromossomos fossem XX, temos uma fêmea, uma mulher, uma menina, e se fosse XY, a gente tem um menino, um garoto, um macho, tá bom? Basicamente isso daqui. Ainda falando sobre cromossomos, esses cromossomos estão dispostos lado a lado. Por exemplo, os 23 cromossomos que vêm do meu pai, eles são enumerados do mesmo jeito. 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4. E assim vai. Da minha mãe, do mesmo jeito. Cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4. Até o 22, até o 23. Tá? Que é o par de cromossomos não autossômicos, os sexuais. Eles se organizam lado a lado. Cromossomo 1 do meu pai, cromossomo 1 da minha mãe. Não necessariamente nessa ordem, só para exemplificar. Eles vão se organizando aos pares. Cromossomo 1 do pai, cromossomo 1 da mãe. Cromossomo 2 do pai, cromossomo 2 da mãe. Para variar, cromossomo 15 da mãe, cromossomo 15 do pai. Quando eu recebo metade do meu pai e metade da minha mãe, os cromossomos 1 vão se ficar aos pares. Os cromossomos 2 aos pares. Os cromossomos 17, 20, 22 aos pares. Assim como os cromossomos sexuais, que também vão ficar aos pares. O X vai ficar sempre com Y. O X vai ficar sempre com X. Se for um menino e se for uma menina, respectivamente. Tá bom? Esses pares, esses cromossomos que estão aos pares, eles são chamados de cromossomos homólogos. Por quê? Porque eles são iguais. Homo vem de iguais. Homologia, seres iguais. Tá? No caso, os cromossomos 1 que eu recebi do pai e um que eu recebi da mãe, eles são iguais. Iguais, recebe o nome de cromossomos homólogos. Tá? Então, o cromossomo que está no 8, que veio do meu pai, é igual ao cromossomo 1, que veio do meu pai ou que veio da minha mãe? Não, eles não são homólogos. Por quê? Porque são pares diferentes. Tá? Autossômicos são os pares de 1 a 22, como eu já falei, que trazem características gerais, e os cromossomos sexuais, que é esse último parzinho de cromossomos aqui. Deixa eu ver se aqui a gente finaliza os cromossomos. Só que antes eu vou dar uma informação a vocês. Existem alguns... isso daqui, no caso, é o cariótipo, para não dizer anormal, eu vou dizer comum. É o cariótipo mais comum. Só que pode vir, às vezes, um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Ou faltando um pedaço do cromossomo, ou um cromossomo que deveria ser desse tamanho e ele é um pouco aumentado, tá? Isso daqui trazem as síndromes, geralmente causam síndromes. Por exemplo, o mais clássico de todos. As pessoas que têm síndrome de Down, aqui no que seria o par de cromossomos número 21, ao invés de 2, tem um terceiro. Ou seja, esse indivíduo aqui tem 46 cromossomos mais 1. Esse 1 está onde? No cromossomo que seria o par número 21. No par de cromossomos 21. Então, origina uma doença, chama uma síndrome, não é doença, perdão. Uma síndrome chamada síndrome de Down ou
trissomia do 21. Trissomia porque tem um cromossomo a mais aqui no par 21, no que seria o par. Na verdade é o trio 21, ou trissomia do 21. Tá? Deixa de ser um par, passa a ser um trio. Quando isso acontece, geralmente foge do padrão, então geralmente há alguma característica física, ou comportamental ou mental diferente nos indivíduos, tá bom? Ó, seguindo aqui a parte de conceitos básicos ainda, a gente tem o DNA, que é o nosso carregador, é o nosso transportador do material genético, tá? É através da leitura dessas bases nitrogenadas aqui no caso, dessas bases nitrogenadas aqui, a leitura desses nucleotídeos é que a gente vai ter a leitura dessas letrinhas aqui. Os genes estão contidos no nosso DNA, os genes são pedaços de DNA que vão ser lidos para a produção de proteína, tá? As proteínas, no caso, elas são basicamente o que controlam a manifestação das nossas características físicas. Belezinha? DNA é basicamente isso. O gene é um pedaço do DNA. Por exemplo, aqui a gente tem a molécula de DNA, dupla fita, formato helicoidal, espiralizado, e aqui a gente tem uma lupa dizendo que nesse localzinho aqui a gente tem um gene, tá? Que é a parte que vai ser lida, tá? O gene é a parte do DNA que vai ser lida para ser traduzida e daí originada uma proteína, tá? Gene é a parte do DNA que contém informações relevantes. E o gene, ele tem um local específico. Por exemplo, aqui no cromossomo 17, nesse cantinho aqui, ó, que está em destaque, a gente tem o gene transportador para a produção de serotonina, tá? A serotonina vai ter o gene que produz a serotonina. Ele vai estar no cromossomo 16 em alguma hora? Não. Vai estar no cromossomo 2? Não. Vai estar no cromossomo sexual? Não. Então, a serotonina, o gene que transporta a informação de produção de serotonina, ele está obrigatoriamente no cromossomo 17. Esse local específico dos genes no DNA, nos cromossomos, a gente diz que é o locus gênico. É o local específico do gene no cromossomo ou, se estiver aberta a fita, a molécula, no DNA, tá bom? No caso, gene é a parte do DNA que vai ser lida e locus gênico é um local específico, certinho, certeiro. Não vai ter produção de serotonina lá no cromossomo, informação para a produção de serotonina lá no cromossomo 22. Não tem. É sempre no 17, nesse cantinho aqui. Beleza? Isso é o locus gênico. Ó, continuando, aqui a gente vai falar mais sobre os genes, tá? Continuando, os genes se manifestam para determinar as nossas características. Como é que ele vai manifestar essas características? Ele vai dar a ordem de comando para a produção de uma ou outra proteína, tá? As proteínas, elas são o recado final. Ó, esse indivíduo aqui, ele precisa produzir mais melanina. Por quê? Porque ele está muito exposto ao sol. Ó, então, como está exposto ao sol, a pele branquinha vai estimular a produção de melanina, que é a proteína de proteção, tá bom? Ó, acontece o seguinte. Esses cromossomos homólogos, eles apresentam genes alelos. Esses genes alelos, eles podem manifestar-se de forma igual, que seriam os homozigotos ou puros, e de forma diferente, no caso seriam os heterozigotos ou híbridos. Por exemplo, cromossomos homólogos, que estão aos pares, e que têm genes alelos, uma característica que está em cromossomos diferentes, mas que vão manifestar as mesmas características, tá? Eles podem ser azão, que seriam homozigotos. A maiúsculo é igual a maiúsculo, são iguais, tá? Assim como azinho, que são dois As minúsculos, são iguais, tá? Se são iguais, são homozigotos. Homo iguais zigoto, no caso de embrião, tá? Ou puro. Puro foi uma denominação que Mendel usou, certo? Ou podem ser heterozigotos. Hétero vem de diferentes. Zigoto de embrião ou zigoto mesmo, que Mendel chamou de híbrido, que são, no caso, são dois cromossomos homólogos que têm aqueles genes alelos para determinada característica, mas que eles podem se manifestar de forma diferente, tá? No caso, o azão
é diferente do azinho. O azão é uma manifestação do gene, o azinho é uma outra manifestação do gene. Manifestam as mesmas características? Sim, só que com uma pequena diferença. No caso aqui são heterozigotos. Se forem iguais, azão, azão. Ou iguais aqui, azinho, azinho. Ou bezão, bezão, ou bezinho, bezinho. São homozigotos ou puros. Se forem diferentes, um azão maiúsculo e outro azinho, A minúsculo, eles são heterozigotos. Lembrando que é o seguinte, essa designação de azão, azinho ou bezão, bezinho, isso é somente para exemplo, não necessariamente você precisa escrever com essas letras. Se você quiser desenhar um cavalão e um cavalinho, aí fica a seu critério, beleza? É só para exemplificar. Continuando aqui, ó, existe na genética, na questão da manifestação dos genes, os conceitos de dominância e recessividade. Milton, o que é o dominante? É aquele que é o melhor, que é o maioral? Não. Significa que o seguinte, sempre que um gene for dominante para uma determinada característica, aquela característica se manifesta. Mas não necessariamente é uma característica melhor. Por exemplo, eu consigo dobrar minha língua. Ó, algumas pessoas não conseguem. Essa língua dobrada na forma de U, assim, ela é uma característica dominante. Só que, e aí? Influencia em quê? Influencia em absolutamente nada. As pessoas que têm a língua retinha, que não conseguem dobrar, que tentam, mas ficam só assim, elas apresentam um gene recessivo para essa característica. Ou seja, quando existe um gene dominante, você sempre vai dobrar a língua. Se você tiver um par de genes e esse par de gene for recessivo, ou seja, ele for recessivo escrito sempre com as duas letras minúsculas, aí você, no caso, vai ter a língua sempre retinha, tá bom? O gene, aqui usando as ervilhas que Mendel usou, a gente tem a cor amarela e a gente tem a cor verde para sementes de ervilhas, tá? Então, ó, quando eu pego plantas de sementes amarelas e plantas de sementes verdes e faço um cruzamento, a característica amarela domina e a característica verde, quando confrontadas, a verde fica em recesso, fica retida, tá? Tira férias. Então, o que é que acontece? Quando eu cruzo essas duas, os descendentes vão aparecer na coloração amarela. Então significa que a amarela domina e a verde é recessiva, tá bom? Ó, ainda sobre a questão de genes aqui, com relação à dominância, tem alguns exemplos para vocês verem que não são características melhores ou piores, tá? São simplesmente características, e se usou o termo dominância para dizer só que em confronto com a recessividade ela aparece, tá? Por exemplo, a pessoa que tem o lóbulo da orelha descolado. Ó, a minha orelha é gigantesca. Dá para vocês perceberem aqui, ó, que o lóbulo dela é bem solto, inclusive, ó. Se mexe sozinho, já pensou? Então, ó, o lóbulo da orelha descolado, característica dominante, tá? A pessoa que é prognata, tem um queixo mais avantajado, maior, característica dominante. A pessoa que consegue, ó, dobrar aqui a língua, característica dominante, tá bom? Não são características lá muito importantes, mas são dominantes. Para você ver que o termo dominância é somente para exemplificar, só para conceituar, tá? E os conceitos de recessividade, por exemplo, a pessoa tem a orelha aqui, ó, coladinha, essa característica é recessiva. A pessoa não dobra a língua, característica recessiva. A pessoa tem o RH negativo, característica recessiva. Você cruzou o braço. Se o seu braço direito ficar na frente, quando você cruza o braço, cruza o braço, sem dificuldade nenhuma. Se o seu braço direito ficar por cima, você tem essa característica recessiva. Se você for cruzar e for colocar o outro braço por cima, você vê que não é tão automático, tá? Se o seu braço esquerdo ficar por cima, você tem característica dominante. Outro exemplo, bobo demais. Ó, por exemplo, junte as mãos, bem rápido. Se o seu polegar do braço, da mão direita, ficar por cima, você é recessivo. Se ficar por baixo, você é dominante. No caso,
o meu direito fica por baixo. Então, para essa característica aqui, eu sou dominante. Milton, mas eu posso fazer com que o outro dedo fique por cima? Você pode fazer, só que você exige um pouco mais de treino e é um pouco desconfortável, tá? Mas você tentando aí, você consegue. Para vocês verem, isso daqui são exemplos bobos, só para vocês verem que dominância e excessividade não significa necessariamente uma característica mais importante que outra, tá bom? Continuando aqui, ó, para finalizar essa aula, a gente tem o conceito de genótipo, que é a constituição genética. Por exemplo, um gene dominante, gene recessivo, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto, híbrido, puro, tudo isso faz parte de um genótipo, que são as nossas características manifestadas geneticamente. Isso daqui, a não ser que aconteça uma mutação, isso daqui não muda, tá? E é através do nosso genótipo que as nossas características visíveis vão aparecer, tá? Por exemplo, azinho, papapá, esse negócio todo aqui é genótipo, tá? E o conceito de fenótipos. Fenótipo é a característica manifestada, tá? Ou seja, por exemplo, o seu olho claro, você tem um fenótipo de olho claro. Olho escuro, fenótipo olho escuro. Se a cor da sua pele é mais puxada para o negro, para o amarelo, para o pardo, para o branco, tudo isso é manifestação, é fenótipo, tá? Lembrando que o genótipo, o genótipo, ele vai originar o fenótipo. Só que o fenótipo, ele é a junção do genótipo mais as condições ambientais. Porque, por exemplo, se originalmente o seu cabelo é preto, você pinta de amarelo, o seu genótipo é para cabelo preto. Só que o seu fenótipo hoje manifesta uma característica amarela de loiro. Por quê? Porque você pintou o cabelo, tá bom? Isso não é passado para os filhos. O que vai ser passado para os filhos vai ser o genótipo. O genótipo não sofre alteração, a não ser que haja uma mutação, e o fenótipo ele pode ser alterado de acordo com o meio ambiente. Por exemplo, azão, pigmentação, é genótipo. Fenótipo é uma pigmentação X. Genótipo, heterozigoto, manifestação, uma pigmentação de uma outra coisa, por exemplo. Quer dizer, a cor do olho, a pigmentação do olho, da pele, dos cabelos, tudo isso é fenótipo. Genótipo é a leitura dos nossos genes, tá bom? Gente, deixa eu ver isso aqui. Não, voltou. A próxima aula é relacionada à primeira lei de Mendel. Essas características básicas, gerais, a gente fica por aqui. Espero ter ajudado vocês. Assista esse vídeo mais de uma vez, se for o caso, para aprender melhor, para fixar. Porque a partir daqui a gente vai começar a usar os termos homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto, alelo, cromossomos homólogos, cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais, tudo dominante e recessivo, tudo isso é importante vocês saberem, tá bom? No mais, qualquer dúvida, comentários, aquela lenga-lenga de todo final do vídeo, vocês já sabem, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha se puder, comentários, dúvidas, sugestões, feedback, nos comentários. Eu aguardo vocês no próximo vídeo sobre primeira lei de Mendel. Valeu, é nóis, tchau.